música brasileira e baixo acústico, um assunto que eu acho muito legal. Meu nome é Daniel Coelho, sou baixista, toco contrabaixo há mais ou menos 15 anos e hoje eu queria falar um pouco sobre ritmos brasileiros, como eu estudo música brasileira, como eu trago o meu estudo de música brasileira para o contrabaixo acústico. Como eu disse, é um assunto que eu gosto muito, não só por ser brasileiro, mas é o tipo de música que eu mais gosto de tocar, o que eu estou mais interessado em estudar, sempre tive bastante interesse. Enfim, por várias razões. A primeira por eu ter nascido aqui e achar a nossa música muito rica. Então, sempre quis estudar como melhorar, como tocar diferente ou tocar dentro de uma maneira que seja interessante. E aí a grande coisa que eu fiz, entrando até num assunto que a gente estava conversando numa outra live, que eu não lembro alguma das pessoas estava assistindo, acho que ele é o Breno, se não me engano, ele está sempre aí. Ele falou que ele tem muita dificuldade com mão direita para fazer frases rápidas, tocar. A gente estava falando sobre improvisação e ele tem dificuldade em trazer frases do baixo elétrico para o acústico, principalmente por conta da mão direita. Então uma das coisas que eu faço, inclusive, que já junto as duas coisas, que é exercício para a mão direita, né? A gente precisa praticar muito mão direita mesmo, principalmente para a gente que vem do elétrico. Tem uma grande diferença da mão direita do baixo elétrico para o baixo acústico. Então, para quem vem do elétrico para o acústico, é um susto mesmo, um ponto muito importante. Então, falei para ele o que eu faço, que é dar um momento específico do meu estudo ser só para a mão direita, logo no começo assim. Então, eu fico estudando mão direita todas as vezes que eu vou estudar. E uma das coisas que eu faço para deixar o estudo até mais interessante é estudar a mão direita com figuras rítmicas de música brasileira. Então, como que eu faço isso? Eu pego sempre referências musicais, eu digo sempre isso, já disse várias vezes, vou dizer de novo. Ouvir é sempre a melhor maneira de aprender, então a gente tem que estar ouvindo coisas. Então como eu faço? Eu pego uma levada, por exemplo, uma levada de violão do Djavan, que é um compositor e cantor do Brasil que eu gosto muito. Estou citando um exemplo, mas pode ser várias coisas, eu tenho uma listinha com várias coisas desse tipo. Então eu pego uma levada de violão do Djavan, tiro a figura rítmica dessa levada de violão e trago para o estudo de contrabaixo. Por exemplo, tem aquela música dele... Deixa eu pegar no violão aqui, vou fazer. Então o Djavan, por exemplo, tem uma levada que tem uma música... que se chama Capim, que é bem famosa. Capim é aquela, Capim do Vale, eu não sei a letra, então Capim do Vale, onde eles andam, sabe esse som? A levada de violão dele, dessa música, tem tudo a ver com a melodia, então entram dois pontos já. Eu tiro a levada de violão do Djavan, mas antes de entrar nesse assunto, tem uma coisa muito legal. Eu volto para esse assunto depois. Então eu tiro a levada de violão do Djavan. Nessa música a levada dele é isso aqui, ó. Vou diminuir a velocidade. Então a figura é essa. É uma figura, na música brasileira no geral, a gente escreve samba, isso já é até uma certa polêmica, se a gente deveria continuar escrevendo samba em 2x4 ou mudar para 4x4, mas enfim, usualmente a gente escreve samba em 2x4, então essa figura tem 2 compassos, dura 4 tempos. Pá, 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 tá, 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 cá, pá, 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 pá.
E no baixo nós temos 4 cordas. Então eu pego cada uma dessas figuras e trago para cada uma das cordas quando eu vou estudar a mão direita no meu exercício com cordas soltas. Então, pá, 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 pá. Do agudo pro grave, essa exatamente essa figura. Pá, 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 pá. Essa figura que eu chupinhei do Djavan, que é uma levada de violão que ele fez para a música dele, que tem todo sentido. Eu tenho uma lista com 30 dessas figuras, não necessariamente do Djavan. Essa levada de violão do Djavan eu gosto muito. Toda vez que eu toco violão e vou tocar algum samba, acaba que sai um pouco essa. Mas aí eu faço, por exemplo, isso com a do Djavan, do agudo para o grave. Posso usar a mesma figura e fazer do grave para o agudo. Claro, quando eu estou estudando é tudo com metrônomo, estudando com metrônomo, velocidade, coordenadinho, tudo certinho, do que momento e tal, mas é sempre com metrônomo. Mas o que eu quero dizer, dando esse exemplo aqui, que foi um pouco mais longo, peguei violão, afinei violão e tudo. Eu escuto bastante, então assim, estou com dificuldade em tocar música brasileira, então vou ouvir música brasileira, coisa que eu gosto. Tirei essa frase do Djavan, essa levada rítmica do Djavan que achei legal. Tem um caderninho com anotações rítmicas que eu faço, que eu já fiz, às vezes eu aumento ele, vou, enfim. Mas já tem um tanto lá, já tem umas 30 figuras lá. Anoto lá e quando eu vou estudar exercício de mão direita já boto essa figura. Isso é uma maneira que eu estudo, que eu acho muito importante, inclusive, porque voltando até o que eu disse um pouco antes, a mão direita do baixo acústico muda muito para a mão direita do baixo elétrico. Então se você vem do baixo elétrico e vai tocar o baixo acústico, é muito importante focar na mão direita. Então esse é um estudo que eu acho divertido e interessante para se focar em mão direita. Então vou estudar a mão direita com uma coisa mais rítmica, que aí já aprendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, não fico só tocando salto, fazendo frases rápidas. Eu estou tocando uma frase mais rápida, por isso o metrônomo vai subindo, mas eu estou tocando essa frase mais rápida, que é uma frase mais ritmada, focando em mão direita. Então esse é o primeiro estudo que eu faço para a música brasileira. Pego-se uma figura e trago para exercício de corda solta mão direita. Mas eu também faço, assim que eu passo os exercícios de mão direita, eu continuo com essa planilhazinha de figuras rítmicas, esse papelzinho, e vou estudar escalas com essas figuras. Então a mesma figura. Pá, 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 pá. Ah, eu faço também uma outra escala junto, mas enfim, uma escala maior. Então eu trouxe a figura rítmica que eu tirei do Djavan, estudei mão direita, cordas soltas, peguei a mesma figura rítmica e passei para a escala. Isso tudo eu faço com várias figuras rítmicas, não só uma. E eu faço só mão direita, várias, faço corda do agudo para o grave, depois do grave para o agudo. Assim que eu acabo o estudo de mão direita, eu passo para a mão esquerda, né, para a escala, e trago para o contrabaixo inteiro. Então a primeira coisa, para tudo, como eu já disse também sobre improvisação, a melhor maneira de se estudar qualquer coisa é ouvir. Então eu escuto bastante, tenho referência. Durante um bom tempo, enquanto eu estava na faculdade, eu estudei percussão. Fazia aula de percussão com o Chico Santana lá na Unicamp. Cheguei inclusive a fazer um sub uma vez. Eles têm, eu acho, ainda um grupo de percussão chamado Tambaleio. E eles fizeram uma apresentação uma vez e eu fiz um sub de pandeiro, bicho. Foi a gig que eu fiquei mais nervoso na vida. Não toquei bem não, toquei mal. Mas enfim, estudei percussão porque eu acho interessante, acho importante entender o que cada instrumento está fazendo. Porque senão a gente fica pensando, isso tudo, essa figura de samba que eu estou fazendo aqui, do Djavan, eu trago para quando eu vou tocar samba. Não é que eu vou ficar fazendo samba com isso. É para você ampliar um pouco.
não vai fazer essa linha de samba, trouxe a figura exatamente para o seu groove. Você não vai fazer isso. Mas você, se eu estivesse tocando, por exemplo, nessa gig com o Djavan, ele fazendo essa levada rítmica, eu tenho consciência do que ele está fazendo, qualquer frase ou fio que eu for fazer vai funcionar bem com o que ele está tocando. Então é muito importante entender e ouvir o que as outras pessoas estão tocando. Senão você fica só pensando o seguinte: ah não, samba é surdo no 2. Tchac, tchac, bum, tchac, tchac, bum, não está errado, isso está certo, mas a grande característica do samba não é o surdo no 2. Um acento forte no 2 pode ser várias coisas. Isso é o que a gente faz como baixista. Eu entrei um pouco nesse assunto na live, enfim, numa outra live que eu estava falando sobre o encaixe do baixo acústico em outros estilos, e eu falei disso, que eu acho muito importante. A gente como baixista no Brasil já tem um pouco esse hábito, vamos usar essa palavra, esse hábito de adaptar figuras rítmicas pra gente. Por exemplo, voltando pro próprio samba, a gente costuma adaptar a figura rítmica do surdo pra gente. Tchac, tchac, bum, bum, acento no 2. Porque não tem originalmente baixo no samba de carnaval, por exemplo, no samba enredo. Então a gente traz essa figura pra cá. Mas é muito importante você ter consciência de todas as outras para você entender no que você está tocando. Usando uma escola de samba, por exemplo, como referência. O cara do surdo da escola de samba, ele está lá, mas ele sabe exatamente a figura de tamborim, todas as figuras agudas e as outras viradas, para quando acontecer alguma frase, ele não atrapalhar. Então a gente tem... Porque lá ele também não tem tanto espaço para ficar fazendo virada. Como a gente aqui, no baixo, está adaptando o surdo de primeira, talvez o surdo de segunda. Se a gente não tiver consciência de figuras de samba ou das figuras que a galera está tocando, você pode fazer um fio que não tem nada a ver com a música e com a melodia e coisa desse tipo. Isso inclusive volta para o que eu estava dizendo do Djavan. Por que a levada do Djavan nessa música foi essa? Podia ter sido várias outras, mas a melodia pede essa figura. A melodia do capim é... Isso aqui é a melodia. No capim do vale, vale. Então a figura da melodia é... Se o Djavan vai no padrãozão, não, vou tocar um samba tal, e ele toca outra coisa, não vai caber no que ele tá, na melodia pediu, o que a melodia pediu. Então a gente tem que estar antenado no que a melodia quer. Sempre, como violonista, como baixista, como batera, como pianista, como tudo. Então você como baixista está trazendo sim sempre a figura do surdo para cá. Estou falando bastante samba, mas depois eu troco um pouco. Está trazendo sempre a figura do surdo para cá, mas tem que ter consciência das outras pessoas, dos outros instrumentos, o que está todo mundo tocando. Porque aí você vai conseguir fazer um fio melhor. Vai funcionar muito melhor seu samba, vai groovar muito mais com todo mundo. Enfim, a gente tem que ter consciência de figuras rítmicas outras, além de só a figura do samba. Aí já entrando um pouco na hora de tocar mesmo, você tem que saber, sim, claro, não é para você ficar enchendo de nota. Você como baixista tem que tocar ali mesmo. Mas você sabendo essas figuras vai te ajudar a fazer um fio melhor. Enfim, vai fazer um fio melhor e um fio, uma virada, sei lá, se você quiser preferir essa palavra, mas dentro do que está todo mundo tocando. Vai fazer sentido com o que você está tocando, com o que as pessoas que estão tocando com você estão tocando também. Então é importante saber essas figuras.
Isso tudo também, aí trazendo para ritmos menos tradicionais, entre aspas, assim, tradicionais não é a palavra não, ritmos menos pop, no sentido pop Madonna, da gente tocar. A gente costuma mais tocar samba, é mais comum a gente ouvir samba, bossa nova e tal. Agora, uma vez ou outra tem rolado uns axés, ijexá, é mais comum maracatu. Mas como que a gente vai, por exemplo, adaptar um maracatu no baixo acústico? Que é um instrumento que não tem no maracatu, não existe. Então, o que a gente faz? O habitual é a gente já trazer a figura mais grave, é o que faz mais sentido e que funciona bem. Mas mesmo trazer só a figura mais grave, então é importante você conhecer a figura mais grave, o que ela faz no maracatu, o que essas figuras fazem, ou no ijexá. Por exemplo, vou voltar para o ijexá, que eu acho o ijexá um ritmo que eu acho muito legal. E o Letieres, que é esse cara que eu estava citando, que falou de figuras rítmicas, tem um grupo de ijexá, Letieres Leite, né? Ele é o coordenador de um grupo chamado Rumpilés, que é um baita grupo. Inclusive o nome do grupo já é muito interessante. O ijexá tem basicamente 3 atabaques. Um deles se chama Lé, o outro se chama Rumpi e o outro se chama Rum. Rum, Rumpi e Lé. E o grupo deles se chama Rumpilés. Tem 2 Zzinhos de jazz para fazer uma marra. Mas Rumpilés é um baita grupo. E aí ele já cita os 3 tambores principais, os 3 atabaques principais desse estilo baiano, que é muito massa. E aí o que tem nesses 3 estilos? Além desses 3 atabaques, tem agogô, chequerê e tudo mais. Eu já vou chegar nele também. Mas tem 3 atabaques principais. O mais agudo, que é o Lé, faz essa figura aqui. Tá, tá, tum, tchá, tchá, 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 tum, tchá. Essa é a figura rítmica básica do Lé. O Rumpi tem aquela figura mais tradicional, mais comum para quem já escutou alguma coisa de ijexá. Essa é a figura do Rumpi. E o Rum, que é o mais gravão, ele fica normalmente fazendo só o grave, só as 2 colcheias. E normalmente os estilos africanos com bastante atabaque, isso é uma coisa que é diferente. Os fios, os instrumentos que são mais livres são os graves. Então a maioria das viradas, essas coisas são do Rum. Então ele fica bum 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 bum. Então todas as viradas são em cima do Rum. Então os 3 instrumentos basicamente são os 3 atabaques graves do ijexá. Basicamente a gente já vem no baixo e fala, beleza, vou pegar o Rum. Faz sentido. Vou pegar a mesma harmonia. Então a gente traz o Rum para dentro aqui pra gente tocar baixo. É uma linha que faz super certo, faz sentido, e se você lembrar que o Rum é quem tem as viradas e tudo mais, funciona muito bem pra gente. Mas isso é uma das adaptações. A gente pode também trazer o Lé. Tchá, tchá, tum, tchá, tchá, tum. Você pode fazer isso, mas aí entra uma coisa, você tem que estar ouvindo todo mundo. Se você estiver fazendo essa onda, talvez você vai roubar o espaço de muita gente. Então assim, a gente como baixista elétrico, já isso a gente faria no elétrico também, assim como no acústico. A gente está sempre adaptando figuras rítmicas, no Brasil principalmente, onde os estilos musicais não têm contrabaixo originalmente,
Não tem contrabaixo no Ijexá, não tem... Então a gente vem adaptando historicamente, assim. A galera vai tocar uma música instrumental, experimenta, o batera faz uma coisa, a gente faz outra e vamos vendo o que casa. Mas como é que você vai conseguir casar bem? Você tem que conhecer todas as figuras de todo mundo. Você tem que conhecer as figuras dos atabaques e também dos agogôs e dos agudos. Então você tem que conhecer todas as figuras dos graves e dos agudos para você conseguir se encaixar bem no que vai dar certo ou não dentro da sua levada. Então para isso, volta no que eu comecei de tudo. Escuta. Então você não conhece o Ijexá? Pô, vai procurar coisas, cara. Clara Nunes já gravou. Existe um grupo muito famoso que eu tenho gravações, se não tem gravações, tem pelo menos vídeos, que é o Filhos de Gandhi, é um grupo super bonito, que passa todo o carnaval. Gilberto Gil do Filhos de Gandhi, eles saem todos de branco, assim, só tem homens, todos de branco com os detalhes em azul, assim, andando juntos, eles dão aquela parada no carnaval, assim, quando tem vendo os Filhos de Gandhi. É um grupo de Ijexá. Então dá pra você investigar muita coisa. Hoje com a internet é muito fácil, então você tem que investigar e ouvir e saber o que cada instrumento está tocando para você conseguir se adaptar para a sua realidade, trazer para o baixo acústico ou para o baixo elétrico também. E aí você faz isso. A minha sugestão, que é o que eu faço, é anotar essas figuras. Por exemplo, dá para você trazer o mesmo exercício que eu fiz com aquela figura do Djavan, com cordas soltas. Por exemplo, você pode fazer com a figura de Ijexá. O Ijexá o Ijexá de agogô. O agogô no Ijexá tem essa figura clássica. Enfim, é uma figura que tem duas alturas que você anota e traz para o seu estudo de mão direita. Então minha grande sugestão é ouvir bastante músicas, encontrar figuras rítmicas que você acha massa, anotar, ter consciência dessas figuras e estudar. E aí entrando naquele assunto que a gente estava falando, o Edson, traz para o seu exercício de mão direita. É o que eu faço bastante, porque aí você já não mata coelho nenhum, não. Você já resolve dois pepinos com uma solução só. Você traz essa história de... É difícil mesmo, técnica de mão direita de baixo acústico é difícil. E você precisa ter figuras rítmicas brasileiras ou de qualquer estilo na cabeça. Você já faz exercício de mão direita com cordas soltas, essas figuras que você vem anotando. Eu tenho uma lista enorme, vou anotando sempre outras coisas. Tiro levada de violão, tiro levada de tamborim, levada de agogô. Escutei um estilo diferente, achei massa. É uma coisa que a gente tem que estar sempre fazendo, ouvindo música. E aí anotar, e como a gente quer estudar e aprender, anota o que você achou legal e traz para o seu estudo diário. Essa é a minha grande sugestão para estudar música brasileira, em qualquer estilo. Maracatu, quer aprender maracatu? Traz as figuras de maracatu para cá, para você ficar mais à vontade. Se você tiver acesso a um instrumento de percussão, vale a pena fuçar, tocar um pouco, fazer umas aulas, entender como ele funciona e tentar tocar num instrumento. É muito legal. Vai te ajudar a tocar junto com os bateras. Eu particularmente acho isso, eu, modéstia à parte, acho que consigo fazer isso bem, assim, tocando com bateras, entender bem. Várias vezes a gente faz aquela virada meio junto, assim, porque se eu toco percussão, eu entendo como vai ser a virada no estilo, sei como vai casar, não vou fazer qualquer figura, eu sei como aquele estilo funciona, então isso vai te ajudar muito, você ter consciência de que, normalmente as viradas no Ijexá são nessa figura rítmica aqui. Então se você por acaso arriscar alguma coisa, vai estar dentro do estilo. E escuta a galera, porque isso também volta para o samba. Se você estiver ouvindo todo mundo e fizer um fiozinho, uma virada dentro do groove que está todo mundo fazendo, vai casar, vai ser ótimo. Beleza? Então escuta, anota, traz para o seu estudo e liga a antena enquanto está tocando. Essa é a minha grande sugestão para estudo de música brasileira. Beleza? Canal no YouTube, Daniel Coelho Bass, se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Daniel Coelho Music, Facebook, e tem no Telegram Daniel Coelho Bass. Escolhe a rede que te for melhor e vamos junto ampliar a discussão sobre o baixo acústico. Valeu, bom dia para vocês, a gente se vê. Tchau, até amanhã.